Olá pessoal, vocês estão no canal Paz e Arte. Hoje nós vamos aprender a pintar tecidos. Olha, este aqui é um presentinho que eu fiz para uma sobrinha minha muito querida e eu deixei tudo gravadinho para que vocês possam aprender comigo. Fica atento, vem comigo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Vejam que o paninho de prato já está aqui posicionado para pintar. Eu fiz vários paninhos assim com a barrinha. Costurei, comprei o paninho liso, cortei, aí botei a barrinha com o biquinho aqui. E hoje nós vamos pintar o paninho de prato, ok? Paninho de prato, você precisa de pincéis de vários tamanhos, inclusive um filetezinho desse aqui, ó. Você vai precisar de tinta para tecido. Acrylex é a minha, que eu gosto muito dessa marca. Não tô fazendo propaganda, devia ganhar, mas não tô ganhando nada. Aqui também, ó, um diluente para tinta para tecido. E eu gosto de colocar as tintas Acrypuff para ficar em alto relevo em alguns momentos, em alguns pedacinhos da pintura. Aí tem que ter um vidrinho com água para limpar, um paninho para você enxugar seu pincel, porque pincel de tinta para tecido tem que estar sempre sequinho, né? E aí, a gente pode começar a fazer nosso trabalhinho com muito amor. Eu tenho aqui algumas imagens que eu já trabalhei com tecido e vou disponibilizar para você, se você quiser, lá no meu canal do Telegram, Paz e Arte. Você pode entrar lá e pegar e imprimir para você fazer, tá bom? Aqui, ó, as maçãzinhas, no estilo country, todo esse trabalho aqui. Esse aqui é muito fofo, eu já pintei Amigas para Sempre. Eu já pintei na camiseta para dar para uma amiga e também num pano de prato. Esse aqui é bonitinho, Milk is good, leite é bom. Pode botar em português também. Flores para você, é muito fofo. Eu acho que eu vou pintar esse aqui hoje, para minha amiguinha. Sua vida é doce, your life is sweet. E também esse aqui, ó, Big Family, fica muito bonitinho no pano de prato, tá bom? Se você quiser, você vai lá no Telegram e faz a sua cópia para você ir juntando algumas ideias para pintar seus paninhos ou outras coisas que você queira. Antes de pintar, é preciso colocar embaixo do seu paninho, tá dobrado aqui o meu, tá vendo, ó? Um plástico, alguma coisa plástica. Eu tenho essa pastinha plástica aqui que eu uso para colocar aqui embaixo, para não deixar a tinta que você vai pintar aqui passar para o outro lado. Aí você centraliza bem, tá bom? Para que você não depois, quando levantar o tecido, aí tá pintado do outro lado. A gente não quer isso, a gente só quer a pintura aqui nessa área. E aí, dá uma medida assim, na metade do seu pano, você dá uma marcadinha. E na metade do desenho, você dá uma marcadinha também. E prende o desenho aqui, embaixo. A gente vai colocar um papel carbono. Esse papel carbono é exatamente para transferir o traço pro tecido. E você pode passar ele bem devagarzinho, para que não fique muito forte o traço, para depois você não ter que corrigir na tinta, que fica mais difícil, tá bom? Então, eu vou transferir o traço para cá, vou prender aqui com um durexzinho, ó, transferir o traço, depois eu mostro para você como ficou. E que eu já transferi, ó. Tem uns detalhezinhos aqui desse desenho que eu não passei. Porque a gente vai fazer o fundo e depois a gente vem por cima com o pincelzinho fino detalhando. E aí eu não fiz. Você poderia deixar também sem fazer aqui o rostinho. Mas eu fiz pra marcar mais ou menos o local, tá bom? Pra ficar mais claro. Daí você pode pegar só as cores, tá? Eu recomendo que você tenha sempre o vermelho, o amarelo e o azul, que são as três primárias, as cores primárias. Eu tenho até um grandão aqui de azul, ó. Eu tenho um grandão nas três cores primárias. Por quê? Porque se você não tiver o verde, você pode misturar, não é? Você pode misturar o amarelo com o azul, ó, que vai dar verde, tá bom? Você pode misturar o vermelho com o amarelo, que vai dar laranja. E você pode misturar o vermelho e o amarelo com o azul, que vai dar marrom. E você pode misturar o vermelho com o branquinho, que vai dar o rosa. Então, é preciso que você tenha as três cores primárias, azul, vermelho
e amarelo, e o preto e o branco, porque aí você pode compor todas elas a partir dessas iniciais, tá bom? Mas se você quiser comprar várias cores, fica mais fácil o seu trabalho. Eu vou colocar as minhas tintas numa bandejinha assim, ó, porque aqui depois eu posso jogar fora, tá bom? Algumas pessoas colocam no prato, depois fica lavando o prato. Eu junto essas bandejinhas de isopor que vem no supermercado e faço aqui minhas misturinhas de tintas. Vou colocando a tinta aqui para ficar mais fácil. Sempre que você for usar o seu pincel, é preciso molhar a pontinha, molhar um pouquinho, tá? Para poder ele ficar hidratado. Pincelzinho hidratado é muito importante antes de começar a iniciar qualquer pintura. Eu quero que minha galinhazinha aqui, ela seja amarela clarinha. Então, eu vou botar o amarelo. Uma quantidade razoável. Tá? Sempre lavando o pincel antes de colocar em outra cor. Eu vou botar o branco, porque eu quero ele bem clarinho. Vou botar uma quantidade generosa do branco. Vou misturar essa cor até eu encontrar a corzinha que eu quero, tá? Não precisa ficar muito clarinho, porque é uma pinturinha country bem alegre, infantil. Então, a gente vai botar um amarelinho razoável aqui nesse tom, ó. Nesse tom. A maioria dele vai... Vou posicionar aqui, verificar se o plástico embaixo tá no lugar certinho. Pronto. E aí, eu posso começar. E aí, você não molha mais, tá? A textura da tinta é como se fosse um iogurte Danone. Vai aplicando em toda essa parte que você quer ele clarinho. Respeitando a linha, devagarzinho. E aí você aplica. Em toda essa partezinha aqui, tá bom? Observe que eu fechei todos os poros do paninho, tá? É para colocar uma parcela bem generosa nessa área aqui. Só que agora eu vou querer escurecer esses cantinhos aqui, ó. Como a minha tinta tá molhadinha, eu vou pegar um pouquinho mais escuro do amarelinho e vou aplicar. Aí ela vai preencher essa parte aqui e vai clareando na medida que for diminuindo a tinta do pincel, entendeu? Você pode fazer isso também no seu. Onde você quer dar escurinho, você com a tinta ainda molhada, vem aqui com o mais escuro e escurece um pouquinho. Usando a tinta original, que está sem o branco. Que a gente misturou o amarelo com o branco. Mas aqui a gente vai passar ele purinho assim, ó. Porque ela tá bem molhadinha ainda, tá vendo? Acabei de passar. Então, ela tá ótima para você escurecer os cantinhos. Você vai dando essa iluminada aqui. Nessa parte aqui também eu gosto de iluminar a cabecinha dele. Tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó. Pode vir com a tinta molhadinha fazendo isso. Aqui embaixo do biquinho também eu acho que fica legal. É sutil, mas é bonitinho. Em torno desse coraçãozinho aqui. Que depois você vai vir por cima com outra cor e vai dar uma cor mais bonita aqui. E aí você trabalha esses cantinhos assim, tá bom? Ó, como vai ficando bem charmoso o seu desenho, o seu trabalho. Não vai ficando aquela coisa chapada. Vem de novo, escurece ainda mais o cantinho. Deixa a tinta mais grossinha que o amarelo, ó. Que aí você vai vendo que ele vai ficando muito legal. Vai continuando aqui. Vou passar o laranja aqui. O laranja no biquinho, o vermelho aqui, tá bom? Vou botar o vermelhinho aqui na minha espátula, ó. Vou botar o vermelhinho aqui e vou pegando ele daqui.
Eu vou pintando ele aqui, ó. Um pincel bem cheinho, tá vendo? O vermelhinho. Mais delicado o trabalho, menorzinho o pincel. Você usa pincel grande para grandes áreas. Para pequenas áreas, pincelzinho fininho. Seu risco de manchar é bem menor. Por isso que a gente tem que ter pincelzinho de vários tamanhos, tá bom? Pintando aqui assim. Coraçãozinho vai ficar muito charmoso. Como eu não tenho laranja, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquele amarelinho que eu usei, ó, e misturar um pouquinho dele aqui. Só que ele tá com branco. Ele vai ficar um tom clarinho. Não tem problema, que a gente pode fazer o mesmo trabalho que a gente fez aqui. Trabalhar com tom clarinho e escurecer por cima com mais escurinho, dando o efeito que a gente quer, ok? Então, eu vou fazer isso. Aproveitar o meu amarelo ali, ó. Ele tá muito pouquinho, tá vendo? Tá precisando ficar bem mais escuro aqui. Tem problema. Eu vou preencher os poros do paninho com esse. Aí já vem com o tom que eu quero, que é um laranja mais bem definido. Bem mais definido que esse daí. E misturo aqui, ó, o amarelo com o vermelho que eu vou ter aqui, sem o branco, que eu vou querer uma cor mais definida. Tá muito escura, tá quase vermelho. Vou botar mais amarelo. Nesse canto aqui, eu vou puxando mais devagar, pra ficar um laranja mais do jeito que eu quero, ok? E aí eu posso cobrir aqui e dar o tom que eu quero, mais escurinho. Deixa aí, daqui a pouco quando secar eu venho de novo com essa cor. Vou passar esse aqui, um laranja mais forte aqui na crina do galinho. Acho que é um galinho isso aqui, porque tem uma crina bem grande, né? Será que é uma galinha ou um gato? O que você acha? Acho que é uma galinha. Galinha tem um negócio debaixo do bico, né? Diferente. É uma galinhazinha mesmo. Essa cor ficou mais legal, não foi? Achei. Deixa o biquinho secar que eu vou por cima e coloco uma cor mais forte. Porque tinta pra tecido é legal por isso. Se você achar que a cor não ficou adequada, você vai lá e cobre com a cor que você gosta mais. Você pode modificar, entendeu? Não tem problema nenhum. Você espera secar e bota a sua cor que você quer. Agora, nunca na sua vida coloque o pincel encharcado de água para pintar um desenho tipo esse. A não ser que você queira um efeito aquarelado borrado, porque vai borrar. Vai borrar. E aí não vai ser legal. Tá muito molhado aí no biquinho. Não vou mexer nele ainda não. Deixa quieto. Vamos caminhar, né? Então, eu vou pintar essa partezinha aqui, ó, de um azulzinho muito claro. Quase cinza, quase branquinho. Quase branquinho. Mas vou dar um leve tom de azulzinho. Vou pegar o branco. E vou misturar um pouquinho só do azul, ó. Só um titinho, nesse branco todo. Pronto, é o que eu quero. É um negocinho assim, ó, muito clarinho. Só vai ser mesmo pra fazer de conta que é azul. Achei muito claro. Vou botar mais um pouquinho só. Vou puxar mais um pouquinho do azul aqui, ó. Pronto, vou botar esse tom de azul. Porque lá no detalhe, depois eu vou vir trabalhando mais essa cor. Mas eu vou fazer mais tinta, porque a quantidade eu acho que tá pouca
essa asinha, que ela é bem grandinha. Vou fazer mais, espera aí. Então, vou puxar mais o azul aqui. Do lado de cá, ó, tá aqui. Vamos ver o tom que vai ficar. Vou botar um pouquinho d'água só pra umedecer essa mistura, eu tô achando grossa. Pra o pincel andar melhor. Pronto, eu acho que tá legal. Até porque a barrinha do pano de prata é azul. Então, a gente pintar isso aqui com esse azul bem clarinho aqui vai ficar legal. Tira esse excesso aqui. Tá vendo? Que é uma galinha muito divertida essa daqui. Muito divertida. Muito animada. Uma galinha colorida. Uma galinha muito charmosa. Preenche toda a área, tá vendo? Depois eu vou fazer a mesma coisa, vou escurecer os cantinhos. Veja, vamos dar uma escurecidinha agora nos cantinhos. Aproveitar que tá molhadinha e vamos lá, ó. Joga um azulzinho aqui, mais escuro. Dá uma espalhadinha. Aproveita que tá molhadinha. Aí você vai dando uma escurecidinha aqui nas pontas, tá bom? Vou escurecer aqui. Pega o azul mais escuro e desce. Muito fácil. A tinta tá molhada, fica bem fácil de fazer. Vai se misturando uma com a outra. Dos dois lados, do outro lado também. Achei que eu pesei um pouquinho aqui, não foi? Não tem problema, dá uma tirada. Puxa pra cá. Tira aqui, ó. Puxa pra cá. Estica ela aqui um pouquinho. Aqui também. Mesma coisa. Beleza, acho que ficou bom. Deixa a claridadezinha assim, bem no meio. Né? Ficou legal. Eu acho que eu podia também fazer aqui uma coisa, clarear um pouquinho mais essa barriguinha dela aqui pra ficar mais branca. Fica mais branquinho aqui. Porque você dá uma diferenciada no tom que entrou e no tom que ficou. Pronto. Acho que fica legal. Agora eu vou pintar essa gradinha aqui todinha de marrom. De marrom clarinho, porque nos cantos a gente pode escurecer, tá? Eu tenho o meu marrom, mas se você não tiver, você vai botar amarelo com vermelho, fazer aquele laranjazinho e dar um pinguinho de azul. Quanto mais azul você bota, mais escuro fica o seu marrom. Mas eu vou trabalhar com esse aqui mesmo. Vou colocar branco, porque essa cor pra mim tá escura. De novo no branco. Vamos botar logo branco, porque aí... Se bem que eu posso aproveitar, ó. Posso aproveitar esse azul que tá aqui, ó. Que eu não vou mais usar ele. E botar o marrom aqui. Porque como o marrom já contém o azul, aí eu posso clarear aqui mesmo. Vamos ver como é que fica? Vamos ver. Vou colocar aqui, deixa eu lavar bem o pincel pra não melar de branco, né? A tinta marrom. E pega lá o marronzinho. Ó, peguei o marrom, vou misturar ele aqui. Se eu precisar de mais,
Aí eu pego mais e boto. Se eu precisar de mais branco, aí eu pego mais. Porque aí você já aproveitou aqui esse azul clarinho, que ele vai chegando pra uma cor assim. Agora, eu tô achando ele meio avermelhado, esse marrom, não tá? Você não tá achando? Tô achando, tô achando. Eu vou pegar esse amarelo aqui também, ó. Pra clarear ele aqui, pra ver se melhora. Eu queria mais amarelado. Queria. Bem mais amarelado. Vou clarear o marrom com amarelo. Também outra forma de você clarear o marrom. Pincel limpo. Enxuga bastante o pincel. De vez em quando tem que trocar a água da tinta, que fica muito suja aí não dá certo. E vou botar amarelo aqui. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, vai ficar um marrom diferente, tá vendo? Ó, o marrom mais laranja, ó. O tom de marrom que você quiser. Mas tô achando escuro. Vou botar o branco. Agora eu vou botar um branco. Será que tá escuro? Eu acho que tá. Tô achando escuro. Vou botar mais azul. Senão, quando eu botar o branco aqui, vai ficar rosado. Ó, vou botar esse azul aqui também, todinho, pegar ele. Ó. Olha como os tons de marrom, eles vão se modificando, tá vendo? Esse já tá um marrom mais assim, ó. Pronto, eu acho que tá bom, porque aí quando eu usar esse daqui, que eu... nos cantos, ele vai pro lugar que eu quero. Vou trabalhar com esse, tá muito grosso. Vou botar só um pouquinho de água. E misturar bastante. Pronto, vamos lá. Caiu uma coisinha aqui. Ó. Ficou legal essa cor, achei. Tá vendo? Aqui, ó. Beleza, vamos embora. Ele vai ficar todo inteiro aqui. Quando se pintar, ele vai ficar sem a marca. Depois você vem e coloca a marca com o mais escuro. Ó. Preenche bastante os poros do paninho. Será que o plástico tá aqui? Tá bacana lá atrás. Pra não passar, né? Deus me livre de passar pro outro lado. Aí você vai ter que pintar, inventar qualquer coisa lá do outro lado pra poder justificar o tal do marrom tá fazendo lá atrás. Pronto, vou pintar tudinho aqui, daqui a pouco a gente vê como ficou. Olha como já ficou nossa cerquinha. Agora a gente vai trabalhar com aquele marrom já natural, aquele sem escurecer, tá bom? Vou botar ele aqui no canto. Um marronzinho bem mais forte do que a gente tava usando, do que esse daqui. Pra gente clarear, deixar uma parte clara pra escura, como a gente fez do outro lado ali. Vou usar o escuro aqui, ó. Ó como a diferença deu, tá vendo? Deu diferença. Aí, o que eu vou fazer aqui já, ó? Vou definir a pilastrinha desse daqui. Ó, isso aqui eu tenho que fazer. Por quê? Pra marcar onde começa um e termina o outro. Né? Bem marcadinho ali, ó. Nesse cantinho aqui, tá vendo? Deixa a marcação. Pra marcar a gradinha, porque a gente pintou inteira. Agora a gente vai ter que marcar. Aonde começa um, pra poder parecer uma cerquinha de madeira mesmo, né? Diferença. Dá essa diferenciada aqui, ó. Na luz e na sombra, que aí também tem essa questão de você marcar cada parte do desenho que você pintou de vez e aí não apareceu. Deixa bem marcadinho isso aí também, ó. Vem no mais escuro e ajeita ele aqui, ó. Aproveita que a tinta tá molhadinha, ó. E aí você vai com a sua sensibilidade, o seu olho clínico de artista que você tem. Vai aí caprichando. Embolou, você estica. Vai lá, vem cá, ajeita assim. E vai ficando muito lindo o seu trabalho. Ó, é só amor isso aqui, só paz, só arte. Por isso que esse canal é Paz e Arte, é pra você ficar na conexão de paz. E sensibilidade, apurar a sua sensibilidade artística. Que a gente se sente mais feliz, né? Fazendo essas coisas.
Ainda mais quando é um trabalho assim, que você vai dar para uma pessoa querida. Uma sobrinha minha que chama Kate. Ela vai para Espanha. O marido dela, Juan, veio para cá pro Brasil, mas acho que não se adaptaram, não. Nossa, fica estranho. Vou meter o dedo aqui e tirar. É, tem isso também. Tem essa parte que a gente não ensina, não, mas de vez em quando acontece, tá? Aqui, ó. Eu achei bonito até essa parte aqui mais escurona, né? Gostei, vou voltar lá escurecendo. Fica bom. Ó. É, achei legal. Essa partezinha mais escura aqui em cima. O topo, né? Vou ajustar aqui esse cantinho. Ixi, passou demais. Nada não. Vou escurecer mais algumas partes que eu quero. Aqui. Vamos ver. Agora as florzinhas, né? Vou pintar as florzinhas. Vou pintar bem amarelinho aqui, assim, ó. Amarelo bem forte. Vou dando na pele. Bem cheinho o pincel. Vou pintar essas florzinhas de vermelhinho também, ó. Essas amarelinhas eu pintei, agora eu vou pintar essas aqui, pra dar um ticozinho vermelho, pra dialogar com aquele coração ali. Arredondado aqui nas pétalas, pra não ficarem borrascadas, parecendo feito na máquina industrial. Fica o negócio tudo borrascado. Às vezes a gente se compra uns panos de prato pintado por aí, mas aí o desenho é todo borrascado, né? Não dá, não merece. Vou pegar esse amarelinho aqui, ó. E fazer um verde, porque o meu verde tá meio seco. Vou fazer um verde aqui, com azul, tá vendo? O azul e o amarelo. Um verdinho claro. Depois eu trabalho ali com a tintazinha Acry Puff, que vai ficar legal. Mas eu vou primeiro aplicar esse aqui. Ó. Nas folhinhas. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá muito charmoso. Gostei. Se eu quisesse também, eu poderia fazer isso aqui na hastezinha, mas eu não vou fazer porque eu vou trabalhar com Acry Puff. Eu também gosto de trabalhar com Acry Puff. E vou pintar os miolinhos de branco. Esse aqui. Com esse branquinho da tampa mesmo aqui, ó. Vou aplicar esse branco aqui. A pessoa fala assim, ah, você vai pintar o branco no branco? Não, mas é a diferença, olha. De tonalidade do paninho pra tinta é muito grande. Tem que pintar um dia branco também. Tá vendo? Beleza. Aqui, ó. Pronto. Meio grosso esse branco, mas eu não quero botar água, não. Quero deixar ele grossinho assim mesmo. Pra ficar até meio volumoso. Sabe? Beleza. Vou voltar lá no bico, tá muito... Vou botar um laranjinho, ó. Um Acry Puff aqui. Pode ser que, como eu botando Acry Puff aqui, ele
ele vai ficar em alto relevo, né? Depois que a gente passar o ferro, aí o acripuff vem pro alto relevo e fica um laranja assim, bonitinho. No biquinho. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Né? Posso também botar um acripuffzinho aqui. Tá até pequeno esse biquinho, que o acripuff é perigoso. Tem horas que você pega o biquinho dele e fica assim. Ixi. Aqui, ó. Passar um acripuff ali, né? Vou passar um acripuff em outras partes. Deixa eu ver as cores que eu tenho aqui. Vou passar um acripuffzinho aqui também, ó. Ai, borrou. Tá grosso, tá vendo? Quando tá grosso assim, a gente não vai de vez com o bico dele. A gente vai com o pincel. Ajusta lá no pincel. Olha aqui esse vermelho, ó. Ficou grosseiro, você vai tirar daqui. Se ele vai ficar legal. Puxa pra cá, ó. Acho que ficou bom. Eu vou dar um laranja em volta dessas pétalas. Porque eu achei que tem um azul marcado que veio da carbono. Eu vou contornar com esse acripuff. Mas eu vou de pincel. Não vou de bico não, que o bico é meio perigoso. Aqui, ó. Bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho aqui, porque eu cubro esse azul. Tá vendo? Cubro esse azul aqui. Quando eu passar o ferro, ele vai subir. Eu acho, né? Porque tem umas tintas acripuff que você bota quando vê, o bichinho não sobe. Tem que tá muito novinha. Vamos ver se vai dar certo. Tudo é experimentação, não tem jeito. Que a gente possa dar um realce na folhinha, mas sem violentar demais. Mesma coisa com esse pistilozinho verde aqui, ó. O caulezinho. Vou botar o verde claro. O verde escuro também ficava bacana, viu? Também ficava, eu acho que ficava. Isso aqui também é acripuff, esse verde. Eu não vou botar o biquinho direto, que às vezes o biquinho dá uma borrada. A não ser que você queira um trabalho maior e mais, assim, grosseirinho, aí você pode botar de vez. Mas um detalhe tão pequeno, se botar o bico de vez do acripuff, ai meu Deus, que susto que vai ser. Vou fazer até aqui nesse cantinho, que tem um pedacinho. E aí eu vou fazer um amarelinho nesse miolinho aqui, nesse miolinho aqui, ó, ó. Nesse aqui, tá vendo? Nesse aqui também. Pra dar um efeito bonitinho, né? Dá uma luz, ilumina esse amarelinho aqui, pronto. Entendeu? Acho que eu vou também contornar um pouquinho a cabecinha ali dele. Com laranja. Pra dar um efeitinho legal aqui, ó. Ainda tem laranja, eu vou usar. Vou usar. Aqui, em volta dele. Desse jeito. Cuidado com essa gotinha, porque se ela cair, vai borrar tudo. Vou usar esse azul aqui mesmo, ó, desse tom de azul. Não, vou botar um azul mais escuro, esse aqui. Vou usar esse azul aqui. Né? Ó. Ok. Tirar o excesso. Pincel de line. Aqui a linha. Parece uma canetinha ele. Muito fácil de fazer. A pessoa, nossa, será que eu vou conseguir fazer com esse? Não faz, é só você começar. Cada vez que você faz, você fica mais aperfeiçoa mais, ok? Vou botar o olhinho dele nesse azul aqui. É duas bolotinhas aqui, ó. Uma aqui
aqui. Tá vendo? Ficou engraçado, né? Agora quase sem tinta nenhuma, uma sobrancelha. Aqui. Outra aqui. Pronto. Viu? Que legal. Vamos botar um detalhezinho aqui também nessa gradinha aqui. Eu tô achando ela muito básica, sabe? Acho que vou trabalhar com branco. Quer ver? Vou com branco aqui em cima dessa grade. Vou pegar aqui, ó. Um branco. Vamos olhar o branco. Vou pegar esse branco aqui. Tá meio contaminado de marrom, mas tudo bem. Eu vou dar uma iluminada aqui, ó. Esse lado, ó. Sabe? Uma iluminada aqui. Tô achando muito escuro. Tá mais cheio. Aqui. Eu acho que eu vou desenhar parecendo um botãozinho aqui, ó. Como se fosse o prego do negócio, mas vou fazer uma besteira aqui pra ficar uma coisa engraçada, sabe? Coisa engraçadinha. Um charmezinho. Né? E hoje eu vou botar uns 3 pontinhos assim. E outros aqui eu vou fazer essa caracolzinho aqui. Fica bacana. Entendeu? Aqui de novo, pra não ser tão uniformizado e tal, pá. E vou fazer aqui umas bolinhas aqui, ó, pra fazer aqui um preguinho, ou uma folha da madeira, alguma coisa, né? Beleza. Viu? Ficou legal. Tem uma coisa no desenho que é umas listrinhas. Eu não sei se você observou que no desenho ele tem umas listrinhas assim, como se fosse um xadrez. Como se esse bonequinho aqui fosse de paninho. Eu vou fazer. Você faz se quiser, tá bom? Vou colocar umas listrinhas aqui, ó. Mais ou menos na mesma direção. Sabe? Ó. Puxar de lá pra ficar mais grosso lá de lá. Aqui. Se você for fazer isso na madeira, você tem que esperar secar. Mas aqui não precisa. Secar o primeiro traço. Pronto. Ó. Do outro lado também. Né? Você olha assim no olhômetro, é mais ou menos a mesma distância. Aí mais uma aqui. Ó como ficou. Tá vendo? E outra coisa que tem também, nesse desenho country, é umas bolinhas, como se ele tivesse com catapora. E eu vou fazer ela de vermelhinhos, uns pontinhos vermelhinhos. Como se fosse um paninho de poá, sabe? Poá, como se isso aqui fosse um pet appliqué de paninho. Sabe como é pet appliqué, né? Eu vou ensinar vocês aqui no canal. É parecendo que ele foi costurado. É uma coisa que parece que ele foi costurado na mão. Isso assim, ó, tipo uns pontinhos. Assim, ó. Sabe? Como se ele tivesse um remendinho. Um remendozinho. Não vou botar muito porque o acrypuff tá ali, não vai dar muita alteração, né? Deixa elas aí. E aqui em cima eu vou escrever com muito amor. Eu acho que eu vou usar o marrom ali pra escrever isso. Fica bom. Aqui. Bem na pontinha, tá? O F. Aqui. Ó.
bonitinha. Com a tinta carregadinha e bem molhada. Fazer ela andar. O pincel andar. Legal. Ó, desse jeito, tá? Preenchendo bastante os poros do tecido. Eu vou escrever isso aqui com muita paciência e depois eu te mostro como ficou. Flores pra você. Então, já terminamos o nosso trabalhinho, já estamos finalizando. Eu vou só dar uma caprichada aqui, ó. Nessa parte aqui embaixo, que eu acho que pode ficar mais escurinho um pouquinho com esse marronzinho, né? Definir mais essa linha. Direto na tinta eu tô botando agora. Ela tá numa textura boa. Ó. Definir mais essa parte aqui, eu acho mais escurinha. Entendeu? Fica mais legal. As bolinhas aqui, ó. Nessas luzinhas, acho que fica bom, vermelhinhas. Sabe? Aqui que deu uma borradinha, ó. Faz uma brincadeira aqui, ó. Sabe? Faz uma brincadeira. Onde se deu aquelas borradinhas. É, não tem problema não. Aproveita e faz assim as bolinhas fora, só pra enganar. Porque às vezes borra. E aí pode assinar seu nome no cantinho. Na cor que você achar mais legal. Né? Eu vou botar esse verdinho aqui. Fininho, você vem aqui. E assina, né? Minha assinatura. Beth. Essa é a minha assinatura. Pronto, bacana, não tá? Beleza. Até mais. Então, gostaram da aulinha? Então vem comigo, continua aqui no canal que você vai aprender muito sobre arte e sobre paz também. Até mais!